E a chuva do fim de semana deixou um rastro de destruição em diversas cidades. A macro-região sofre com os temporais de verão. Em Pitangueiras, teve alagamento ontem à tarde. A forte enxurrada tomou conta das ruas em vários pontos e fez o córrego principal da cidade transbordar. Ninguém ficou ferido. Estragos também em Franca. As avenidas Doutor Hélio Palermo e Ismael Alonso e Alonso ficaram embaixo d'água. Os córregos Cubatão e dos Bagres inundaram no fim da manhã de domingo. Na Alonso, um veículo ficou ilhado e as duas pessoas que estavam dentro se arriscaram e saíram no meio da água. O carro acabou sendo arrastado. Na Hélio Palermo, uma passarela foi arrancada com a força da água, deixando motoristas, pedestres e comerciantes do local assustados. De acordo com os bombeiros, foram registradas ocorrências de quedas de árvores durante a tempestade. O teto da câmara não suportou o volume da água e caiu parcialmente. Ninguém se feriu. Em Araraquara, importantes vias de acesso ficaram inundadas. O leito do córrego que passa ao lado do terminal rodoviário transbordou. Alguns veículos tentaram se arriscar na via e foram arrastados. Um motorista ficou preso e foi resgatado sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros. Em Matão, o rio que passa no centro da cidade transbordou e deixou a rua São Lourenço alagada. Ainda não há informações de prejuízo na cidade. Já em São Carlos, a cena se repetiu. Muito transtorno causado pela tempestade no fim da tarde de ontem. Em apenas 3 horas, choveu 167 milímetros, a pior chuva dos últimos 6 anos. Segundo a prefeitura, a região mais atingida foi a Central, onde comerciantes perderam grande parte das mercadorias. Na região da Praça Itália, o pontilhão precisou ser interditado e a circulação de trens foi interrompida. Próximo à rotatória do Cristo, 30 pessoas ficaram ilhadas numa lanchonete e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Não há registro de feridos. Nós estamos há 31, 32 anos aqui, enfrentamos várias enchentes. Essa com certeza foi a pior de todas, que praticamente varreu o comércio aqui da Baixada. E a sensação é de impotência. Agora ao vivo a Gabriela Camargo traz mais informações para a gente sobre o estrago da chuva em São Carlos no fim de semana, Gabriela. Vou deixar que eu vou atrás. Boa tarde, Pulse, a todos que assistem ao Jornal da Clube. Olha, Pulse, a situação aqui no centro é bem triste, viu? A gente vê muitas lojas com as portas fechadas, muita mercadoria perdida. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu converso agora com o Pedro Cabaleiro, que é da Defesa Civil. Pedro, quais foram os pontos mais atingidos e os considerados mais críticos? Boa tarde. A rotatória do Cristo, onde tivemos um alagamento com 2,5 metros de altura do nível d'água. Atingindo 3 lojas e diversos veículos. O centro comercial, onde atingiu 120 lojas e em torno de 12 veículos, com perda em torno de 1,5 milhão, talvez atingindo os 2 milhões, ainda não conseguimos ver. As vias públicas diversas, beirando o centro comercial e na rotatória da Praça Itália. Também tivemos pontos no CDHU. Pedro, e depois desses transtornos, quais são as medidas que vão ser adotadas? Agora está se tentando voltar à normalidade e está se verificando a questão das obras de mitigação, de redução desse problema, né? Pedro, e a gente estava falando agora ali na rotatória do Cristo, a água chegou até 2,10 metros, cerca de 30 pessoas ficaram ilhadas numa lanchonete durante o alagamento, né? Quais são as dicas em casos como esses que você pode falar para a população tomar cuidado? Importante é que as pessoas, com calma, acompanhar os alertas, por exemplo, o alerta que dá a Defesa Civil do Estado através do telefone 40199. E importante é as áreas de risco estão sinalizadas na cidade e estas precisam ser observadas e tentar não ir naquele local no momento da ocorrência. Pedro, e agora depois da chuva, quais são as orientações para a população? Podemos ter mais chuvas fortes, é importante então estar em alerta. Se puder se cadastrar através do 40199, mandando o CEP, a Defesa Civil do Estado envia o alerta para aquela localidade, não necessariamente São Carlos, pode ser qualquer cidade do Estado de São Paulo. E cuidado, no caso de São Carlos, as áreas de risco, tentar não andar nelas na hora da chuva. Tá certo, Pedro, muito obrigada pela sua participação.
E agora, gente, para saber se há mais riscos de chuva na nossa macro-região, a Thaisa Pinheiro está ao vivo para falar sobre isso. Boa tarde, Thaisa. Oi, Gabriela. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, hoje todo o estado de São Paulo fica em alerta porque tem previsão para pancada forte, sim. Aí em São Carlos permanece o alerta, viu? Porque a chuva hoje pode passar aí dos 40 milímetros, então é muita água, muitas áreas aí de risco. Precisa ficar em atenção. Até o final de semana tudo indica que o tempo vai permanecer bastante instável. Aqui em Ribeirão Preto o ar fica abafado, mas entre a tarde tem previsão também de chuva. Agora, na Casa da Clube, os termômetros marcam 30 graus, então nós vamos acompanhar os detalhes da previsão do tempo.